Então, pessoal, boa noite a todos vocês, né? Sejam bem-vindos para dar continuidade ao nosso curso de Ciências Sociais dentro, né, da cadeira de Administração de Empresas, né, da Unicesumar. Então, hoje nós vamos estar dando essa continuidade ao material aí que começamos a tratar dele ainda no finalzinho do primeiro bimestre, que é feito um debate sobre como, de repente, a ciência, mesmo sendo algo amplo, né, ela, ao mesmo tempo que ela é fragmentada em pedacinhos, ela precisa ser pensada também numa certa unidade, né? Como que as ciências sociais, que procuram estudar a sociedade, as várias relações da sociedade, como que de repente ela vai ser assim vista num ponto fragmentado e ao mesmo tempo numa certa unidade, né? Então é para isso que é a reflexão dessa nossa exposição de hoje, né? Então vejam só, apesar de uma análise diversa, né, do ponto de vista teórico e mesmo para fazer as nossas reflexões, nós procuramos pensar uma unidade científica quando o tema, né, é justamente pensar a sociedade, né, tem lá o nosso livro-texto lá sobre ciências sociais, como que de repente isso está atrelado a uma ciência grande, né, algo que você possa recorrer aos seus fundamentos e poder pensar, inclusive, as relações dentro das empresas, das organizações e tudo mais, né? Então, se a gente for pensar que existe vários aspectos formais dentro das ciências sociais, né? Então, diz assim, que cada dimensão da realidade social, né, ela é estudada por uma ciência social especializada. Então, mesmo que exista uma ciência ampla, né, ao falar das ciências sociais, nós iremos estar pensando as suas especialidades, né, que vão se desdobrando, né, em vários em algumas cadeiras e cada uma com a sua metodologia específica, né? Então vejam só que é um conhecimento departamentalizado só nas ciências sociais e é claro, se for pensar todas as ciências é assim, o direito mesmo ele é subdividido em várias áreas, mesmo em administração de empresas vocês vão encontrar várias especialidades, né? E essa divisão teórica, né, epistemológica até dentro das ciências, ela nasce, né, como reflexo do positivismo, né, que teve como um dos seus grandes pensadores o Augusto Comte. Vejam vocês que o lema, né, da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é um lema positivista, que aqui no Brasil fizemos questão de excluir o amor, porque o lema mesmo é amor, ordem e progresso, né? E aqui a gente esqueceu do amor, eu acho que até hoje as pessoas estão meio sem amor por aí, e fica apenas a ordem e o progresso, né? Mas o positivismo, né, claro, se desdobrando Augusto Comte, Emmanuel Kant, né, René Descartes, né, eles procuraram criar um método para tentar explicar a realidade de uma forma quase que aritmética matemática, de uma forma lógica, de uma forma mais pé no chão e coerente, ao contrário dos 700 anos de Idade Média, né, que a racionalidade ela era mais calcada na religiosidade, né, onde o fruto do conhecimento era Deus, né, era uma coisa mais abstrata. Então, quando vem o momento seguinte da humanidade, que é o que antecede um pouco a Revolução Industrial e a própria Revolução Industrial, o positivismo ele ganha espaço e ele irá influenciar as ciências, as relações das pessoas, a economia. O positivismo ele vai ser uma grande pegada aí para desenhar pelo menos a sociedade ocidental, né? Não querendo fazer uma generalização que o mundo inteiro foi maior e menor grau, né? O positivismo ele influencia o mundo inteiro, mas vamos ser mais assim modestos e pensar apenas no Ocidente, né? Que teve uma grande influência ali, né? Então você pega um conhecimento que é grandioso, né, gigante, divide ele para justamente você analisar as partes. Você pega uma parte, por exemplo, o estudo da sociedade, e vai fragmentar dentro desse método para poder fazer assim uma análise mais coerente e menos subjetiva. Lembram do debate que a gente tinha sobre Durkheim e Max Weber? O Durkheim começa com uma ideia de análise de sociedade assim meio que vamos dizer, amadora, né, naquela época, e em seguida o Max Weber já fala, não, mas nós temos que tirar a subjetividade da nossa compreensão. Então, é uma busca de depurar o conhecimento. Esses homens fizeram isso a cada geração, que começa lá com
Descartes, depois o Kant, depois o Comte, eles vieram tentando depurar o conhecimento até criar um método, né, uma capacidade de formação de conhecimento mais refinada, né? Então, vê que a especialização, a especificação dos saberes vai ganhando, se tornando cada vez mais acentuado. Vejam, por exemplo, a pessoa que estuda medicina, né? Você, de repente, nos primeiros anos estuda o corpo de um modo geral, daí uma hora você está se especializando em ortopedia, e mesmo na ortopedia você pode se especializar só no teu dedo mindinho, virar um mega especialista de apenas numa parte do teu corpo, né? Assim como tem o oculista, assim como tem o sujeito da área cardíaca e por aí vai. Então, essas especialidades que a gente vai encontrar, inclusive no curso de administração, é um reflexo desse pensamento do método científico que nós trabalhamos. Então, ele vai visando o aprofundamento do conhecimento dentro da especialidade. Se a gente pegar essa afirmação, essa reflexão, a gente vai perceber, quando o Durkheim fala sobre a divisão social do trabalho, um pouco é reflexo disso. Você vê que quando a gente pensa nas diversas especialidades que tem na sociedade, a sociedade moderna ela foi construída de um modo a se especializar cada vez mais. Se a gente pensar que o homem do campo, antigamente, ele fazia de tudo um pouco, né? O homem do campo ele era multitrans, né, disciplinar, ele, da mesma forma que ele tirava o leite da vaca, ele também era o cara que cortava lenha, ele era o cara assim, que consertava o telhado, então ele sabia muitas técnicas, né? O homem moderno não, o homem na atualidade, ele mal telefona para pedir uma pizza, né? Ele tem a capacidade de ele mesmo fazer a pizza, às vezes ele não sabe, ele é um mega super especialista em informática, em tecnologia e tralalá, ele entra nesses negocinhos profundos e tudo mais, mas o sujeito mal sabe ligar o fogão, né? Mas o que é isso? É reflexo de uma sociedade que foi se especializando, se diversificando e aprofundando nas suas especialidades, que coincidentemente tem a ver com o pensamento, né, positivista e aí tá. As ciências sociais, elas são divididas em três grandes áreas, e é claro que cada área dessa vai se dividir mais ainda, né? Que é a antropologia, a ciência política e a sociologia, como a gente, quando fala ciências sociais, o pessoal já mistura com sociologia, o sujeito é sociólogo. Não necessariamente, né? O Durkheim foi o primeiro grande sociólogo, né? Só que depois essa ciência foi ganhando vulto, né? Eu até coloquei essa figurinha dessas pessoinhas de chapéu ali, reflexo da Revolução Industrial, justamente para caracterizar aquilo que a gente já vinha estudando, né? Essa figura nós já vimos ela. Mas o fato é o seguinte, que nós podemos pegar cada área dessa, né, e jogar para analisar as empresas. Tanto que a IP de vocês, no bimestre passado, falou de questões de antropologia, questões de ciência política. Veja que a ciência política ela se ocupa de estudar o poder, né? Mas não só o poder do Estado, não só o poder de quem, qual partido que ganhou, quem que vai mandar no país, quem é o presidente do Brasil. Não só isso, a gente pode estudar o poder dentro das empresas, a gente pode tentar estudar como que é a hierarquia das empresas, quais são os meios de dominação, que aliás foi o último fórum que eu postei para vocês, a provocação que eu fiz para vocês, um fragmento, né, do Max Weber, para vocês analisar a questão de dominação tradicional que está lá no fórum da aula passada, justamente essas questões, né, que são levantadas nessas cadeiras, para a gente tentar entender quem manda, quem obedece e como podemos intervir e mudar a realidade e influenciar na realidade. A sociologia ela vai justamente analisar as diversas interações, né, no meio social, nessa massa de gente de chapéu que vocês estão vendo aí. E olhem para as empresas como uma massa de pessoas que estão trabalhando. E é importante tentar entender, né, o que cada um quer, os anseios, como que de repente a coletividade ela forma um todo, né, não fica uma coisa assim tão aquilo que eu falo, por mais que as pessoas se achem muito importantes, por mais que as pessoas falem assim, eu sou único, eu sou incrível, né? É claro, eu estou inserido numa massa e provavelmente tudo que eu sou é reflexo do que essa massa espera de mim. É meio triste falar isso, mas de repente nós não somos tão originais quanto pensamos ser. Às vezes nós somos nada mais do que um subproduto, né, de uma sociedade que nos oprime, que nos modela e que nos faz ser desse jeito. Até as pessoas mais descoladonas, de repente, elas são
um reflexo também de um momento. Ou seja, é a Matrix, né, gente? Para quem assistiu a Matrix, nós somos a Matrix, né? Então não adianta, não devemos fugir dessas determinantes, né? Sociedade é isso daí, né? Então a gente tem que aprender, estudar e tentar entender, né, as forças que se relacionam, né? E o autor, né, da resenha que estou propondo para vocês lá, depois vão ter que ler novamente, ele faz algumas críticas na departamentalização das ciências sociais. Mas, gente, essa crítica também vale para qualquer ramo da ciência. Nós temos que, no momento atual, não só pensar a ciência de modo departamentalizado, fragmentado, mas ter uma visão cosmológica, né, uma visão ampla de que tudo se interage de forma sistêmica, né? Por mais que as coisas sejam fragmentadas, elas interagem sim ilimitadamente com diversas variáveis, né? Então, para comportar tudo na cabeça e numa teoria científica é muito pouco. Então, o que acontece? A gente vai tentar, né, se informar, tentar interagir da melhor forma possível. O dia a dia vai nos ensinando os caminhos para a gente construir o nosso conhecimento, né? Então, o que acontece quando você se departamentaliza demais? Distanciamento das ciências, você cria uma ultra mega especialidade que vai estudar o pelo da pulga da pata esquerda do, sei lá, de um bicho da Amazônia. Poxa, muita especialização, né? E o que isso de repente agrega para a ciência como um todo, né? Essa mega especialização, ficar estudando coisas tão particulares, né? Ou você vai ter um aprofundamento metodológico, você vai criar uma panaceia de tal modo que às vezes você vai criar uma baita metodologia que não te leva a lugar nenhum, né? Então, a gente tem que procurar ter uma visão prática da ciência, né? O que o meu pensamento e a minha pesquisa irá me apresentar de útil, né? Tem muitas pesquisas que são descartáveis, né? Tem muitos especialistas que não se aproveitam para nada. Então, é triste falar isso, mas uma vez eu vi uma entrevista com um consultor do Prêmio Nobel de Ciência, ele falava que se você pegar tudo que é pesquisado no mundo, hoje em dia 70% não serve para nada, né? 75% são releitura de coisas que já foram ditas e de repente a gente poderia só estar lendo bons livros e só, não precisava estar criando teses em cima do pelo da pata esquerda da pulga do rato da Amazônia, né? Perdido no Alto Xingu, uma coisa bem lá longe de tudo e de todos, né? Dificuldade na aplicação prática, você cria métodos cada vez mais mirabolantes, e o que isso irá agregar para a prática, isso tem que ser pensado. Redução no âmbito de análise, né, porque você vai estar ficando super, ultra, mega especialista lá, e com isso você vai perder o foco da ciência como um todo, quando você vê, você está estudando um nicho de pessoas na sociedade e a sociedade mesmo está passando despercebida. Vocês vejam que na época do Max Weber, ele queria estudar o capitalismo como um todo. O Max Weber passou fazendo análise, macro reflexões para falar do capitalismo, né? E como, de repente, o protestantismo lá no pós a Idade Média colaborou para fortalecer, né, a Revolução Industrial e tudo mais. Então, o que acontece? Ele procurou dar uma explicação para algo que era bem visível na sua realidade, né? E uma resposta para a sua realidade. E veja o que diz o último item. Quando a gente começa essas panaceias metodológicas, essas especializações cada vez mais profundas, há um distanciamento da realidade humana, né? Então, você irá ficar parecendo aqueles filósofos assim que se perdiam nas suas próprias reflexões, que do ponto metodológico não está errado, mas do ponto prático ele acaba não servindo para nada, né? É uma ciência encerrada em si mesma, é uma, vamos dizer assim, uma ciência egocêntrica, né? Eu vi uma vez um professor, né, da área de desenvolvimento sustentável falando que a ciência ela precisa ter mente, coração e mãos, né? Mente, que é justamente para você refletir, ter o conhecimento, usar a luz da razão, né? Coração, porque a tua pesquisa, a tua ciência tem que ser apaixonada, ela tem que ter sangue, ela tem que pulsar, a tua ciência, ela tem que ter cor, né? E mãos, para que a sua ciência ela possa ser tocada, que ela possa pôr a mão na massa, né? Que a tua ciência ela possa reverter em realidade para as pessoas. A grande pergunta é: por que eu faço uma tese? Por que eu faço, de repente, uma pesquisa? Eu vou lá elaborar um relatório sobre um departamento de uma empresa.
Qual o resultado prático disso? Para que isso irá servir do ponto de vista estratégico dentro de uma empresa? Então, todo esse debate que eu estou falando, teórico, sobre empresas, sobre ciência, procurem olhar para dentro das empresas, porque muita atividade é feita para não chegar a lugar nenhum. Vamos criar um grande projeto agora para envolver os funcionários, sendo que de repente nem o dono da empresa quer que envolva funcionários, só estão querendo fazer um marketing barato e sem vergonha para dizer que a empresa é participativa. Gente, né, a grande pergunta é onde nós iremos chegar com as nossas ações. Na gestão de projetos, é claro que nós temos a capacidade de controlar cada fase, cada etapa, mas a grande pergunta é o que eu quero no final dessas etapas? Existem projetos que são maravilhosos do ponto de vista documental, mas que não resolveram o problema de ninguém. A empresa continuou do mesmo tamanho, com os mesmos problemas, todo mundo se matando. Então, né, a gente tem que, antes de começar a caminhada, mais ou menos olhar em qual direção que nós estamos indo, se é para o abismo ou se vamos começar a subir a montanha. Então, é mais ou menos a crítica dessa ciência, é isso. Porque realmente nós temos no mundo muitos especialistas de nada que não dizem coisa alguma. Então, a crítica é essa, e nós temos que trazer essa reflexão, essa crítica, esse pensamento para dentro da academia, e eu volto a provocar vocês o seguinte, não é porque você está no curso de administração de empresas que todas as verdades estão lá, e assim como no direito, assim como na medicina, como qualquer outra ciência. Quanto mais a faculdade consegue misturar, quanto mais a faculdade começa a dialogar entre os corredores, é claro que agora está um pouco difícil, está todo mundo na sua casa, mas pensando fisicamente a Unicesumar, pensando fisicamente a faculdade, se a gente conseguisse misturar as turmas, os corredores, os andares, fazer um grande caldeirão cultural, pensem no conhecimento que não sai de tudo isso daí, né? Então, o Marcelino, né, que está lá naquela citação, de vocês procurem lá no artigo que está no estúdio, diz o seguinte, que a ciência advém do ser humano, sem chegar a conclusões direcionadas ao homem, né? Então, nós podemos, sim, ter como ponto de partida, né, o ser humano, né, as relações humanas, né, dentro das ciências sociais, mas não necessariamente a gente irá ter todas as respostas para a nossa própria humanidade, né? A gente usa o ser humano como um reflexo do nosso próprio conhecimento, mas o conhecimento, ele é híbrido, ele é incerto, ele se transforma de tempos em tempos. Um referencial científico que é utilizado na física, né, e que se aproveita inclusive nas ciências sociais, é aquelas duas variáveis de tempo e espaço, né? O Einstein falava de tempo e espaço, viagem no tempo e a linha do espaço, etc. Mas dentro da sociedade ela muda conforme o tempo, né? Curitiba 2020 e no espaço, né? Pode ser Curitiba, pode ser Paris, pode ser Assunção do Paraguai, pode ser onde for, né? Então essas duas variáveis simples, tempo e espaço, influenciam nas relações humanas. Em administração de empresas, você pode ter uma matriz, né, de uma empresa, a filial já tem um comportamento diferente. Se você pensar como que a matriz gerencia a relação das pessoas e tal, cria uma política interna, a mesma política da matriz que está mais próxima do patrão é de um jeito. A filial, mesmo que ela adote as mesmas políticas, o ambiente será diferente. Então, quer dizer que o tempo e o espaço, eles são grandes determinantes para mudar o comportamento das pessoas, né? Então, vejam só, uma especialização sem um critério organizacional, né? Então, existe uma falsa ilusão da autonomia nas instituições estudadas. Então, quando eles foram ver essa questão da departamentalização em universidade, então não existe assim uma autonomia, porque a ciência, ela está toda interligada entre si. Não existe por mais que você crie uma especialidade, dizer que o direito é autônomo, não sei o que, tal. Gente, direito é uma ciência que precisa de história, assim como a sociologia precisa de história, né? A administração de empresas, então, vocês estão tendo aula de ciências sociais, por alguma razão muito óbvia, né? Para poder pensar as massas ali de pessoas que estão dentro das organizações. Então, as empresas, nós estamos vivendo um tempo de diálogo com várias linhas do conhecimento, né? E por ser a sociedade da informação, não tem muito porquê a gente subir em verdadeiras pirâmides, né, de mármore e achar que isso está certo. Não, nós temos que misturar o conhecimento para poder, né, chegar a conhecimentos cada vez mais evoluídos. O conhecimento de uma especialidade não atende à sociedade no seu todo. Imaginar você se o mundo fosse
tocado só por economistas, ia ser uma desgraça, né? Porque os economistas veem as pessoas como números, né? E nós não somos números, nós temos sentimentos, paixões, frustrações, somos violentos, né? Então, não daria certo, né? Da mesma forma que, por que muitas empresas às vezes não dão certo? Você pode pôr o melhor especialista numa empresa, ela irá fracassar também, né? Então, são várias variáveis que vão determinar o sucesso e o fracasso, né? São várias variáveis. E quanto mais colorida é as mentes que estão trabalhando nas organizações, as chances de vencer são maiores. E gente cada vez mais fechada, mesmo que especializadas, né, já viu, né? Existe parcialidade nas áreas especializadas. Se eu me especializo em, por exemplo, direito, eu vou achar que só o direito salva. Se eu me especializo lá em administração de empresas, eu vou ignorar a economia, vou ignorar, de repente, o próprio marketing. Às vezes eu vou, sabe? Então, só que cada área que vocês forem estudar, elas sempre irão puxar a brasa para o seu lado. Agora, se você é assim um pouco malandro, né, um pouco assim vivo, esperto, você vai saber que é importante o conhecimento que você detém, mas todo dia você precisa estar antenado ao que está à sua volta, inclusive com outras especialidades, né? Então, o que está à sua volta pode trazer grandes respostas para problemas que às vezes não estão na sua área específica, né? Então, é necessário integrar conhecimentos, né? Que é o penúltimo item ali. É necessário a gente cada vez mais costurar numa sociedade globalizada, complexa e baseada na informação, né, e cada vez mais rápida essa informação, a gente precisa pensar nessa complexidade, onde as especialidades irão colaborar entre si. Por isso que eu digo, a universidade, onde se mistura corredores, andares, salas, alunos e criam grandes espaços de grandes debates, são espaços cada vez mais ricos, belos, né, florescem mais. É um jardim de florescer conhecimento, né? Então, a crítica é essa. Quanto mais especialidade, mais afunilando, né, mais a gente vai se engessando e se fechando nas nossas especialidades. Quando a gente, mesmo especializado, se abre, né, nós teremos, assim, um florescimento do conhecimento e, claro, de interação e tudo mais, né? Dentro das ciências sociais, qual seria a prática das ciências sociais, né? Desdobra-se os diversos níveis de conhecimento, né, que vão desde os mais gerais, as grandes teses e tal, até os mais específicos, né? E nós podemos começar a perceber assim um surgimento e fortalecimento na sociedade, de modo prático na sociedade, equipes multidisciplinares ou pluridisciplinares. Vejam, a ciência social ela está dividida em ciência política, sociologia e antropologia. Já se tem pesquisas que misturam essas três cadeiras. Vejam que, por exemplo, o Newton Santos, que era um geógrafo, né, geógrafo humano, né, que estudava a geografia humana, e ele dava suas cacetadas sobre globalização. Ele falava um pouco de economia, mas sendo geógrafo. Muitas de suas obras são aproveitadas e discutidas nas ciências sociais, inclusive, né? Ele sendo geógrafo. O Karl Marx, eu citei isso, ele nas aulas passadas, a formação dele era em filosofia, ele foi se pesquisar em economia e é aproveitado nas ciências sociais também. Então, não é porque o sujeito, de repente, se fortaleceu como economista que você vai ignorar o pensamento dele, né? Então, o pensamento, a cultura, as referências, o ideal é que elas sejam multis e trans e pluridisciplinares, né? Então, o que vai acontecendo? Que haverá um agrupamento de módulos de conhecimento, né? Então, você vai estar reformatando e pensando outras formas de organizar do que só aquela especialização pura e simples, engessada, né? Com métodos cada vez mais complexos, mas que, de repente, te distanciam, inclusive, da própria realidade. Tá? Então, a universidade, ela nessa virada de milênio, né, no século XXI, não é mais a universidade medieval. Ela demanda, né, estar dialogando com essa complexidade para, inclusive, buscar respostas para si mesmo. Né? Contudo, a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade são limitadas no incremento do conhecimento. Então, a gente tem assim que
é reconhecer que quando estudamos, as nossas visões são monodisciplinares. Vocês fazem um curso de ciências sociais, vocês vão ter uma série de informações, mas dentro do curso de ciências sociais. Depois vocês fazem uma outra cadeira lá, matemática financeira, vai ser só matemática financeira. O desafio, né, a necessidade é isso aqui, ó, é desenvolver uma abordagem interdisciplinar, que é misturar as coisas, né? E ter a influência de outras ciências, né? Ah, você se interessou por administração de empresa? Puxa, curso legal, né? Mas vejam quantas disciplinas vocês estão tendo: direito, ciências sociais, tem a parte de marketing. Então, essa formação do interdisciplinar que irá formar um futuro gestor, um futuro executivo de uma empresa, um administrador de uma empresa, porque é uma cadeira, né, a administração moderna é uma cadeira do conhecimento que ela é híbrida, né, ela depende, né, dessa mistura sem perder as suas características. Nós misturamos ciências sociais sem perder a sua metodologia, os seus recursos para poder interpretar a realidade, né? Então, o que o texto traz é essa crítica e essa reflexão de nós não ficarmos presos só nas nossas salas e a gente ir além, né? Então, o que é a abordagem interdisciplinar? Ela é mais profunda, né? Ela vai tentar se aproximar da realidade da humanidade, maior efetividade na interação entre especialidades, entre o direito, as ciências sociais, a matemática financeira, o marketing, né? Maior concisão nas ciências sociais, quando eu consigo, dentro das ciências sociais, pegar um pouco de história, pegar um pouco de geografia, que é o caso do Milton Santos, pegar um pouco de economia, que é o caso do Karl Marx, né? Eu consigo ter uma maior profundidade e densidade para poder encontrar as respostas para as minhas pesquisas. Maior aproximação da realidade social, que é uma reação à departamentalização, porque há um tempo atrás, gente, havia aqueles mega especialistas, né? Mas que de repente o sujeito ficava assim tão nas nuvens e a sociedade pegando fogo, sendo que a ciência, assim como a filosofia, ela tem como desafio produzir a razão, produzir o conhecimento para interferir na sociedade, né? Quando eu venho aqui falar sobre administração de empresas, economia, ciências sociais, nós temos que encontrar respostas, né, para as crises que surgem aí, né? Só que tem alguns riscos, né, da interdisciplinaridade. Instrumentos de adequação dos saberes, você tem que desenvolver uma forma, né, de conseguir essa adequação, né, regular, né? Respostas rápidas e fórmulas prontas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que de repente você não apareçam alguns especialistas de plantão, assim, com um método pronto, porque, gente, essa palavra interdisciplinaridade também é uma palavrinha da moda, igual metodologias ativas. Então, tem umas palavrinhas da moda e vem algumas fórmulas prontas, sendo que você precisa construir o seu método conforme a sua realidade, para que não aconteça igual o item 3, uma visão deturpada da realidade. Não é porque tem um método que deu certo lá no raio da Suécia, né? Porque o sistema educacional sueco usa lá um método, significa que irá funcionar no Brasil. Né? Não é porque o sujeito fez uma pós-graduação no Canadá, ele vem com um monte de ideias do Canadá e isso vai dar certo aqui no Brasil. Né? Então, a mesma coisa, a empresa, não é porque você fez lá o teu mestrado lá em Harvard, nos Estados Unidos, né? Ou Yale, nos Estados Unidos, e acha que isso vai funcionar no Brasil. Às vezes, isso não é garantia de nada. Então, é preciso você construir suas fórmulas, construir o seu know-how com a tua realidade, tempo, espaço, né? E assim conseguir um conhecimento que funcione para aquela realidade ali. Quais são os obstáculos para a interdisciplinaridade? Organização das próprias instituições de ensino superior, as IES, né? Departamentos cada vez mais isolados, né? Isso é quando escreveram aquele artigo lá, foi constatado em outras universidades, né? Burocracia, que dificulta o intercâmbio do conhecimento, que é aquilo que eu falei para vocês, sair da sala e conversar com o colega lá do curso de marketing, por exemplo, e formação de acadêmicos incapazes de correlacionar as ciências. Mas é culpa dos acadêmicos de não ter essa capacidade de correlacionar? É claro que não. O acadêmico é reflexo dessa burocracia institucional. O acadêmico é reflexo desse contexto que, inclusive, é imposto do MEC para
as universidades, né? Muitas vezes você quer fazer coisas até mais interessantes, mas as determinações vêm de cima para baixo, né? Então, não é culpa de quem está, de repente, no chão de fábrica, lá na sala de aula, junto com vocês. É uma panaceia burocrática, e tem dois aqui, né? Para que a gente pense e, de repente, o futuro do ensino ele passe por algo mais híbrido, mais colorido e mais interessante. Porque, gente, isso vale para as empresas também. Empresas piramidais, engessadas, aquela coisa toda, né, não produz conhecimento. E sem conhecimento, vocês sabem, né, tá todo mundo correndo o risco de ficar na estrada, porque a concorrência do outro lado do mundo, lá no hemisfério, lá do outro lado, ela é cada vez mais violenta. Nesse cenário, possibilidade de especialização das ciências, cada vez, né, se especializando mais, mas através de uma cooperação para buscar uma unidade, né? Então, vejam só, nós vamos assim começar a dialogar com outros cenários, com outros ambientes, né? Dentro de uma, entre aspas, unidade, né? E não necessariamente uma unificação. Não significa que haverá uma ciência como uma pangeia, um bolo só, né? Nós continuaremos ciências sociais, direito, medicina, né, aquela coisa toda, só que de forma mais híbrida, dialogando, né, aprendendo, o médico debatendo questões de filosofia, as questões humanas, né, o administrador de empresa cada vez mais entendendo de economia, tentando encontrar respostas para uma crise econômica gerada pelo coronavírus. Então, o que nós esperamos agora para o século XXI, né, pegando um gancho, né, do novo paradigma científico que foi levantado por Thomas Kuhn, é justamente a questão da complexidade. Quando a sociedade está complexa, a ciência tem que estar complexa junto, senão, né, ela fica por aí. Qual seria, então, uma solução possível? A busca de uma unidade, né, uma unidade pelo menos prática, não tão teórica, entrelaçamento das micro-áreas do saber. Quer dizer que dentro das especialidades, pequenos pontos dialogando com os pequenos pontos de outras áreas, né? Uma abordagem interdisciplinar, né? Direito, conversando com administração, por aí, e o uso da reflexão filosófica, pegando mecanismos, né? Pegando técnicas da filosofia, uma metodologia que vem da filosofia, o método dedutivo, analítico ou até dialético, né? E com isso cruzar as diversas informações que são levantadas em cada área do saber. Então, essa seria, né, uma forma de pensar uma nova universidade, né? Mas isso é uma visão do Marcelino. Dito isso, gente, eu estou passando aqui para vocês o desafio, né, para a nossa aula de agora, só que o nosso tempo ele está acabando. Então, eu vou pedir que vocês aguardem um pouquinho, que eu vou abrir uma outra aula, né, para a gente conversar sobre a nossa atividade aqui. Tudo bem? Então, vocês não fujam.